Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Seja bem-vinda, viu, Letícia? Obrigada. Já está comigo? Passou rápido assim, então tá bom. Boa tarde a quem está aqui presencialmente, a quem nos assiste de forma remota também. Muito obrigada por dedicarem para nós, para este momento, um dos recursos mais valiosos que vocês têm, não é? O tempo de vocês. Espero fazer valer a pena esse investimento, que seja um tempo de qualidade, para a gente aprender um pouquinho sobre como é que esses grandes temas de compliance, ética, respeito, integridade se conectam. Eu vou fazer isso passando uma apresentação junto com vocês. Eu tenho bastante conteúdo, muita densidade. Peço a atenção de vocês nesses próximos minutos, em que nós estaremos juntos e juntas, para que possamos sair daqui melhores do que entramos. E eu também, não numa posição de quem sabe mais ou menos de que ninguém, mas de facilitadora de uma travessia. Vamos lá? Minha apresentação está sendo colocada? Então, já estamos. Por que que respeito gera mais felicidade? E especificamente no ambiente de trabalho, sobre o qual nós estamos falando, não é? Vamos testar isso tudo aqui. Funcionou. Rápida apresentação, o foco não sou eu, são vocês. Mas eu quero falar um pouco de mim, para vocês saberem quem é que está aqui, né? Por que eu fui escolhida. E muito obrigada por me darem esse privilégio de vir aqui ser a porta-voz dessa mensagem. Rápida história. Eu venho da cultura japonesa, sou parcialmente asiática, não sei se vocês podem observar aqui quem está mais longe. Na nossa cultura, tem uma palavra chamada Ikigai. Ikigai, na sua tradução literal, significa o propósito pelo qual nós nos levantamos da nossa cama todos os dias e vamos fazer o que fazemos. Basicamente, ele é uma junção de 4 coisas. O que nós amamos fazer, aquilo que nós fazemos bem, aquilo de que o mundo precisa e somos remunerados e remuneradas para. No centro disso tudo, esse propósito. Trabalhar com compliance, com integridade, é colocar todos os dias à prova o propósito do que os meus avós, quando migraram lá do Japão, acreditando que o país do futuro era o Brasil, e ainda é todos os dias poder realizar esses valores e esse sonho. Então, muito obrigada de novo por esse espaço. Eu sou uma verdadeira entusiasta do tema e espero poder passar um pouquinho dessa paixão para vocês também. Vocês pediram, a gente ouviu. Nós lançamos um formulário prévio. Quem aqui interagiu com a gente num formulário que vocês receberam faz uns dias para falar sobre respeito? Obrigada por essas respostas, foram mais de 400. E vocês disseram algumas coisas que me interessaram muito para construir o conteúdo dessa apresentação. Dentre as quais, por exemplo, enfatizar, Letícia, por que a gente deve respeitar modos de pensar diferentes e fortalece para nós, por favor, o princípio de que cada um tem o direito de pensar dessa forma diferente e está tudo bem. Me pediram também para falar sobre discriminação, sobre preconceitos, além de alguns tipos de brincadeiras que não são tão saudáveis, passam a linha daquilo que a gente imaginou que fosse uma brincadeira, afinal fiquei brincando sozinha. O outro não estava interagindo também. Assédio moral e sexual e, por fim, qual que é a forma correta de agir quando a gente precisa buscar ajuda? Quando nós não estamos vendo corretamente, com uma lente um pouco embaçada, a melhor forma de agir no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Muito bem, obrigada por esses inputs, por essas informações. Eu volto para vocês com esse conteúdo, tentando responder a algumas dessas perguntas e a outras que vieram. Mas, para quebrar o gelo, meus professores de oratória falam assim: Letícia, você é muito séria. O pessoal às vezes fica com medo, chega do compliance, aí já acham que deu problema. Você vai às empresas e, vixe, a Letícia apareceu aqui, vai investigação. E não é. Então, eles falam para mim assim, quebra o gelo, põe uma coisa divertida, descontraída, porque compliance não precisa ser só num tom policialesco. Olha esse vídeo para vocês refletirem comigo. Foi brincadeira ou chegou a ser algum tipo de desrespeito?
Foi brincadeira ou foi desrespeito? Eu ouvi muita gente rindo, né? Imagina se fosse com a gente. É para refletir, depende do outro, e a gente vai trazer um pouquinho desse contexto aqui para vocês. Vocês disseram, entretanto, e essa é uma excelente resposta para afirmar, entre mais de 400 que responderam, Letícia, 92% afirmando sim, o nosso ambiente é respeitoso. Que bom, porque às vezes eu faço essa pergunta em outros lugares e essa resposta não é tão positiva, né? Significa que o caminho talvez seja um pouquinho mais difícil de ser percorrido. Mas vocês já têm um ambiente próspero, saudável, para semear um pouco mais desse tema e colher esses frutos em breve, que vocês já estão colhendo. A nossa jornada hoje vai passar por 3 tópicos principais. Eu estou animada aqui para trazer esse conteúdo para vocês, começando com uma introdução, um contexto para nós estarmos na mesma página. Onde é que o mundo está? Para onde que a gente está indo? Por que vocês estão dedicando uma tarde inteira do dia de vocês, e mais especificamente 1 hora agora comigo, para me ouvir falar sobre respeito gerando felicidade? Depois, por que nós desrespeitamos? Porque isso acontece eventualmente, e é comum a todos nós, indivíduos, seres humanos cheios de dúvidas, anseios, receios, como vocês e eu. Pontos cegos éticos. As diferentes visões do desrespeito ou do próprio respeito. Respeito para nós sermos, então, indivíduos mais felizes. Fechamos com uma conclusão e, dando tudo certo, abrimos um espaço para dúvidas. Quem aqui faz algum esporte, alguma atividade física, se dedica a alguma coisa nesse sentido que goste, que faz porque... Ih, poucas mãos. Tá, ufa. Pessoal, vocês fazem isso que vocês gostam, que vocês são obrigados? Chegou um momento assim, temos que ir para academia. Nem meu esposo, 6h30 da manhã, toca o despertador. Oh, Deus. Alguém já foi ou é atleta amador ou compete já em nível profissional? Tem algumas mãos aqui. Legal. Talvez alguns também já conheçam esses grandes e essa grande campeã. Além do esporte, que gera uma paixão enorme, porque a gente para encher audiências, para lotar estádios, para ver os nossos ídolos, para ir a Olimpíadas, para assistir a shows de grandes artistas. Infelizmente, a gente ainda não consegue lotar estádios com palestras de compliance. Mas esse auditório está cheio, e que bom. Obrigada pela presença e pela adesão. Mas o que esses e vocês, enquanto campeões e campeãs, têm em comum para o nosso ponto de vista dessa apresentação? Alguém sabe números desses 3 grandes atletas? Só para pensar e para compartilhar com quem talvez não os conheça. Serena Williams é a primeira que está nessa tela, e tem um documentário muito interessante sobre ela e a irmã dela, na verdade é um filme, chamado King Richard, que fala mais do pai delas do que delas. Mas a Serena tem uma irmã chamada Venus, e nesse filme mostra um trecho de uma entrevista em que perguntam a Venus assim: quem é a sua referência no esporte? Quem é a atleta que você quer jogar como, em que você se inspira para fazer o que você faz? Ela tinha uns 13 anos. A resposta da menina naquela altura da vida foi: eu quero que na próxima vez que você faça essa pergunta para outras atletas, elas digam o meu nome como referência. E ela não fala o nome de ninguém. A Serena Williams, que é a irmã mais nova da Venus, foi 35 vezes campeã de Grand Slams, que são os maiores campeonatos de tênis do mundo, contando com os campeonatos em que ela competiu em dupla. Ela só não foi mais bem paga na história do tênis do que os 3 outros grandes jogadores: Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Michael Jordan foi 5 vezes eleito um melhor jogador da Liga de Basquete dos Estados Unidos. E, por coincidência ou não, o Cristiano Ronaldo também foi eleito 5 vezes bola de ouro, o melhor jogador de futebol do mundo. Além desses grandes números, o que esses campeões e campeãs e vocês que se dedicam ao esporte sabem, como isso nos dá prazer quando a gente acorda e dá uma endorfinada já, né? Dá uma corridinha, faz uma atividade física, tira isso da frente e se sente neurológica e fisicamente melhor. E eu vou explicar cientificamente para vocês como isso acontece. Sob esse ponto de vista, de respeito, ética e integridade, vale a pena extrair 3 ou 4 grandes lições desses campeões e campeãs que estão aqui e aí. Primeiro, essas pessoas têm capacidade de enxergar mais longe. Elas não ficam acomodadas numa zona de conforto esperando que a mudança venha.
Têm postura proativa porque sabem que são protagonistas dessa própria transformação. Segundo, eles não fazem essas coisas sozinhos. Não chegaram aos resultados que eu compartilhei com vocês individualmente, embora Serena Williams jogasse muitas vezes solo, né? Tem grandes times e grandes equipes por trás dando capacidade para que um sistema como esse funcione. E, em terceiro lugar, saem do discurso bonito de que é importante respeitar as pessoas, ética é relevante no ambiente de negócios, sabemos que integridade ou sem integridade não fazemos bons relacionamentos. Saem desse espectro bonito para a prática, para na hora da decisão difícil, do dilema ético, da decisão que é impopular, quando todo mundo está vendo você tomar a decisão correta e está na expectativa, é fazer isso, eles saem daqui para cá. Eles aplicam aquilo que eles estão falando, têm uma capacidade de pôr em prática. Esses grandes outras campeãs nos mostram para reflexão em termos de integridade, portanto, que talvez isso tudo também nos transforme em seres humanos mais felizes. Porque além de tomar a dianteira e segurar as rédeas daquilo sobre o que nós temos controle, cientificamente, em termos biológicos, quando nós praticamos exercícios, neurotransmissores de felicidade são gerados. Não existem hormônios de felicidade e não existe hormônio de infelicidade. Existe pouco neurotransmissor de felicidade. Esses são os 5 principais. E o que acontece quando a gente faz uma coisa boa para nós, como respeitar o outro, afinal nós sabemos que essa é a coisa certa, isso nos dá um sentimento de satisfação. De que, poxa, eu devolvi a nota de R$100 porque eu sabia que era a coisa certa. E essa é a explicação científica por trás de dizer que ser correto, ser justo, ser íntegra, nos transforma em indivíduos mais felizes. Porque quando nós estamos fazendo a coisa certa, isso biologicamente nos afeta também. E o que nós queremos buscar é uma vida mais feliz. Todos nós. É assim que a gente vai conseguir, fazendo boas e grandes ações. Outra coisa que essas pessoas nos mostram é mudar um pouco a nossa perspectiva e olhar de uma forma diferente para certas desculpas preguiçosas que se alicerçaram na nossa sociedade, dizendo: ah, Letícia, mas ninguém me ensinou que eu tinha que fazer de uma forma diferente. O mundo está evoluindo, o doutor Bruno já falou. Ou, ah, mas eu não sabia. Ou, eu sempre fiz assim, agora eu vou ter que mudar? Sair dessa zona para um protagonismo ativo de transformação que nos transforme e aos outros com quem nós convivemos em pessoas mais felizes. E quem nos ensina um pouco disso é o Juvi. Vocês conhecem, já viram ele nas redes sociais? Ela, no caso, que como prefere ser chamada. Acho que meu passador... Aí, agora foi. O Juvi, @ojuvi, vai nos explicar rapidamente sobre qual é o melhor pronome de tratamento quando a gente não sabe como tratar o outro ou a outra. Pega mal perguntar para uma pessoa não binária o pronome que ela quer ser chamada? Pega bem. Tá na dúvida? Pergunta. É igual na escola. Geralmente eu respondo, eu prefiro ela dela. Eu uso qualquer um, mas o ela dela é minha preferência. E é algo que eu tô em processo de entender ainda também. Imagino que tem até uma adaptação própria mesmo, né? Com o ela dela, por exemplo. Isso de você se reconhecer aquilo que você não escondia, mas aquilo que você não aceitava. E eu gosto de falar também que às vezes não é tanto sobre perguntar, mas você perceber como a pessoa se trata. Se você prestar atenção, você não precisa perguntar. Se você não sabia e você errou, Sim. Você não errou na maldade. E tudo bem? Porque assim, eu sei que muita gente sabe fica quem receosa. erra na maldade. A gente aprende aqui nessa lição de que tudo bem errar. A gente está aprendendo e faz parte, quando a gente não sabe, pergunta, observa as outras pessoas, porque esses comportamentos já nos trazem muitas demonstrações da resposta correta. Mas eu já estou chegando ao final desse primeiro contexto e isso aqui não é um conteúdo para convencer vocês a nada. Vocês já sabem, num âmago muito profundo, que para ser feliz a gente tem boas relações. É uma das composições de uma boa qualidade de vida. Eu não quero forçar vocês a mudar comportamentos, a revisitar forçosamente condutas, mas a refletirem num processo de dentro para fora que isso aqui vale a pena. Por isso, se quisermos crescer juntos, enquanto indivíduos que estão aqui expostos a um aprendizado constante, sugiro ficarem conosco até o final. Vai dar tudo certo.
Uma verdade incontestável: o mundo está mudando. E que bom. Que bom que o mundo hoje é diferente do que era no passado. Que bom que a gente olha para processos que eram feitos antigamente e não aceita mais eles daquelas mesmas maneiras, não é? E reflexos disso aparecem aqui, por exemplo. Eu não sei quem de vocês andaria com o seu filho ou com a sua filha no teleférico. Meu laser, eu gosto desses lasers que você coloca aqui, ó. Aí quando você vai para a tela ele meio que some. Então tem que acompanhar aqui numa memória. Aqui, ó, eu não sei quem de vocês que ia ter coragem de andar nesse negócio, embora eu ainda ache esse aqui perigoso, porque é uma barrinha de metal, de alumínio, tão fácil de cair, né? Mas que bom que mudou. Que bom que os padrões de segurança hoje são diferentes do que eram no passado. E isso é só uma vertical de como o mundo está evoluindo. Que bom que hoje programas de compliance param para olhar para os seus terceiros, para os seus fornecimentos de trabalho idôneo. Porque até pouco tempo na história da humanidade, século XVIII, Revolução Industrial, mão de obra infantil, a criança vai ter que brincar, Letícia, trabalhar, é o ápice da produção, bota a criança para trabalhar. Que bom que a gente reviu esse conceito, não é? E que hoje elas têm direitos para fazerem aquilo que realmente devem estar fazendo a essa altura da vida. Que bom que nós, mulheres, temos voz e vez, ainda tem muito para galgar, para estar aqui, fazendo aberturas de eventos como esse, liderando equipes, fazendo uma palestra para vocês. Que bom que a gente está conquistando direitos mínimos civis e um espaço corporativo dentro daquilo que a gente sempre teve direito, né? Mas agora está melhorando um pouquinho mais. Se esse mundo todo está mudando, a reflexão que fica é: tem certos comportamentos que precisam ser revisitados. Tem certas brincadeiras, piadas, condutas que no passado eram aceitas como uma coisa socialmente normal e que agora precisam de uma segunda camada de interpretação. Algumas coisas nessa evolução social já não são mais legais, sob um duplo ponto de vista. O primeiro deles é o legal, da letra da lei, o regulatório. A legislação vai se atualizando conforme a sociedade lhe traz novos desafios. Mas assédio moral, por exemplo, sobre o que nós vamos falar, não é crime previsto em lei no Brasil. E aí, porque não é uma infração legal, criminal, eu vou deixar de olhar para ele? Porque o segundo olhar do não ser mais legal não é da letra da lei. É o olhar social. De que isso não é mais descolado, não é cool ter um comportamento dessa natureza. Aquele vídeo, será que ele vai ser visto daqui a 5 anos e vão dizer: nossa, que absurdo terem feito isso com o menino? Ou vão vê-lo daqui a 2, 3 anos e vão falar: caramba, ela usou isso para abrir uma palestra para falar sobre respeito. É claro que isso aí foi uma brincadeira. Como que o mundo vai estar daqui a 2, 3, 5 anos? E se o mundo está evoluindo, algumas coisas não são mais legais, certos desrespeitos também precisam ser revisitados. A gente está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem. Mas o mundo sempre está um pouco à frente de nós. Nós temos uma visão daquilo que a gente acha que a realidade acontece, de que forma ela acontece, mas ele sempre está um passinho à nossa frente. E existe uma zona de interseção, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tentando aprender, melhorar, revisitar essas nossas próprias condutas, que às vezes ficaram estagnadas naquelas frases laranjadas de que eu não sabia que era assim. Agora estamos tendo a oportunidade de rever, e me incluo nesse grupo também. Se o mundo está sempre um pouquinho à nossa frente, mas nós temos essa pequena interseção com ele, significa que há uma espécie de delay, um pequeno atraso em como nós reagimos ao que a sociedade desenha ao nosso redor e ao que ela espera de nós. Dotados e dotadas desta pequena humildade e sabedoria, vamos assistir o vídeo da Maitê, que fala por que a avó dela não conseguiu aceitar ou entender também as mudanças pelas quais ela, a neta, vinha passando. E, na sequência, eu vou explicar por que a avó da Maitê agia dessa forma. E minha avó, ela tinha muita dificuldade, porque no tempo dela era muito difícil explicar as coisas para ela, então ela nunca conseguiu me chamar de Maitê. Então ela me chamava de Ale, me chamava de outras coisas, falava: mas Ale pode ser Alessandra, pode ser o que for, etc. Eu falei: vó, eu sei que Ale é de Alexandre.
E ela não conseguia. Fiz cirurgia, já tinha feito minha readequação, já tinha feito uma série de coisas. E ela não conseguia. E fiz tudo. Eu fiz greve de falar com ela, então parei de falar com ela. E daí eu falava assim, olha, enquanto você não me chamar de Maitê, eu não respondo o que você falar. Fiz várias coisas que me doíam o coração. Até que eu desisti e falei, bom, minha avó não vai conseguir mesmo. Ela me ama desse jeito e pronto. E eu sempre fui muito de escrever coisas, porque eu não conseguia expressar coisas, porque era muito difícil para mim falar o que estava dentro de mim. Então eu sempre fui escrever muitas cartas. E quando minha avó faleceu, a gente foi separar as coisas, que ela queria que doasse as coisas dela. Eu achei uma caixa enorme, uma caixa cheia de cartões. E daí dentro dos cartões, né, todos, né, que nem esse aqui, né, dentro de todos os cartões que eu escrevia do seu neto Alexandre, ela riscou e escreveu em todos os cartões Maitê. Então ela nunca disse, mas ela escreveu. Em todos os lugares ela escreveu, da sua neta Maitê. Ela escreveu um azinho assim em volta e colocou Maitê em todos eles, mesmo nunca tendo falado Maitê na vida. E é por isso que eu digo que as pessoas mudam se quiserem mudar. Eu não sei por que eu ponho esse vídeo no meio da apresentação, que eu sempre me comovo também. Pois é difícil continuar. Palmas para Maitê, né? E para a avó dela que tentou, ela estava fazendo esse esforço. Mas existem 3 grandes pontos que nos levam a esse campo de não perceber quando é que a gente está desrespeitando o outro sem querer. E o primeiro deles são os nossos hábitos. Por que a gente desrespeita? Porque nós criamos, e esse livro é uma indicação, se vocês tiverem interesse, nós criamos uma espécie de memória consolidada para facilitar as nossas tomadas de decisão. São aqueles chamados atalhos. E quando nós queremos mudar um hábito, na psicologia chamamos de nudge, um empurrãozinho que precisa ser dado. Vocês estão vendo que eu estou usando azul aqui? Que eu criei um hábito, desde os últimos anos que eu faço um pouco mais de treinamentos, de usar a minha roupa do dia na cor do logo do cliente. Espero que esteja combinando, foi a melhor paleta que eu encontrei. Mas está parecido aqui com esses azuis. Isso é para facilitar uma tomada de decisão. Criei um hábito para agilizar algo que eu não quero dedicar muito tempo para ficar pensando a respeito. Essas memórias consolidadas, no entanto, nos fazem agir em certos pilotos automáticos sem a gente perceber que aquele comportamento ficou para trás, no mundo que está evoluindo. E, para exemplificar, trago uma história desse livro da doutora Anne Thorndike, que é uma médica num hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela tentou mudar, e conseguiu, os hábitos das pessoas que se alimentavam no refeitório daquele hospital. Então, o que vocês estão vendo aqui é a planta baixa do restaurante. Nos retângulos são as mesas para pegar os alimentos ou para fazer as próprias refeições. E os 2 quadradinhos cinzas são as geladeiras para consumir as bebidas. O que a doutora Anne fez foi, e conseguiu um resultado expressivo em 3 meses, foi simplesmente inserir mais pontos de venda ou de disponibilização de garrafas de água. A gente só precisa, às vezes, de um empurrãozinho para ter mais espaço para fazer aquilo que a gente já sabe que é o melhor, para nós e para os outros. Em 3 meses, ela reduziu o consumo e a venda de refrigerantes em 11,5%, mais ou menos, aumentando a venda de águas em quase 26%. As pessoas mudam e elas podem mudar se elas quiserem. Já disse Maitê no vídeo anterior. A segunda razão pela qual algumas escorregadas na casca de banana acontecem são as nossas próprias emoções. Eu espero que esses vídeos estejam reverberando em vocês, estejam chegando em vocês de forma emocional, como chegam em mim. E isso mostra que uma expectativa ou uma reação em relação a algo que aconteceu no passado ou que está acontecendo com a gente agora, no presente, mostra uma postura um pouco mais emocional. E quando nós nos deixamos levar pela emoção, também, eventualmente, desrespeitamos o outro ou a outra. Vocês já ouviram falar nesta falácia que corre pelas bocas das pessoas deste país, que nós, curitibanos e curitibanas, de onde venho, com frio, somos um povo antipático? Podem ser sinceros e sinceras. Capaz. Lá é assim, ó, não cumprimenta no elevador. No máximo, você faz assim para o porteiro quando você entra, mas não baixa a janela porque está frio. Daí nem ele abre a janela da portaria, nem você abre do carro. E está tudo bem.
A gente não considera no nosso círculo social um desrespeito isso. Agora é a hora de eu contradizer essa falácia, né? E vou explicar para vocês em estudos científicos por que a gente não é um povo antipático. A gente só vive numa cidade fria, nublada, chuvosa na maioria do tempo. Um estudo foi feito na Bolsa de Nova York para atrelar a condição meteorológica dos dias ao desempenho da Bolsa. Esse estudo percebeu que se os 365 dias nos brindassem como dias aqui, hoje, ensolarados, céu de brigadeiro, azulzinho, a performance da Bolsa seria melhor do que 365 dias tristes, nublados, chuvosos. Só que eles pensaram, pode ser que isso esteja enviesado. Vamos estender esse estudo para outros países. E foram para outras bolsas, mais de 20, concluindo que sim, se todos os dias do ano fossem felizes como os de vocês aqui na maioria, as bolsas performariam, em média, 16% a mais do que em dias tristes e chuvosos. Isso é para dizer que o clima, a meteorologia, interfere nas nossas emoções e, por consequência, nas nossas decisões. Agora, imaginem vocês que moram num lugar maravilhoso, abençoado, com praias tão lindas, irem morar lá na nossa querida Curitiba. E todo esse sol se acaba por grande parte do tempo. A gente ficou um mês quase sem ter sol. Chuvas, e não sei se vocês viram que as cataratas em Foz do Iguaçu chegaram ao seu nível recorde de volume. Pois é, a gente só vive numa cidade fria, triste e nublada, então. Tá? Nós não somos um povo antipático. Até certo ponto, somos até meio tímidos. Essa é a razão técnica para explicar por que pessoas que vivem em lugares ensolarados costumam ser mais simpáticas, até felizes, do que nós, que vivemos em lugares mais fechados. E, por fim, temos hábitos, temos emoções, temos pontos cegos éticos. Nós não somos capazes de perceber a complexidade de um dilema ao nosso redor quando isso envolve decisões complexas. Quando isso envolve interagir com outro ou com outra com o qual eu não estou habituada. Preciso perguntar, preciso entender. Para mostrar um pouco como esses dilemas e esses pontos cegos funcionam, quero mostrar um vídeo e agradecer a Cláudia pelo compartilhamento do material que me foi cedido aqui neste próximo slide, para ver. Olha como é que esses enigmas atrapalham a nossa visão clara acerca do nosso próprio comportamento. As part of an experiment to explore the human mind, we asked 22 people to solve the same riddle and recorded their responses. Feel free to participate also. Are you ready? The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you've got this." The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? He gets a call from the CEO, but it says, "Good luck, son." But he was next to him. So it's not the father. I think it was probably an audio recording of his father. Maybe he made a demo tape. Like he has two fathers? This is a hard one. Maybe it's a word joke, like it's the grandfather of the son. No, I think his name is Son. I don't know. Maybe it's just like an old man, calling a younger guy son. I have no idea. The answer. It's his mother. Oh, that's so stupid. Yes, of course. I should have thought of that, yes. The CEO is a woman. so I'm biased. In a sense. Is this about diversity and inclusion? It's really mind-blowing, actually. So I always thought that I'm not very sexist. But in spite of that, I think these subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah,
I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or, right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of men. And it's a shame, I think. And that's so weird, because I'm a CEO, and I'm a woman. And I want to be a CEO. Why didn't I think about that? Crap. I believe women can absolutely be CEOs. And that's definitely something that we should work on, especially when you're saying that so many people have been told this riddle and most people haven't gotten it. Women make great CEOs and great leaders as well. And yet only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Let's change our mindset. Esse vídeo reforça um pouco aquela visão dos hábitos, não é? Eles foram quase que induzidos para falar ou para serem pegos nessa armadilha, nesse enigma, e depois essa resposta desconstrutiva, que era tão fácil, estava na nossa frente a resposta correta, mas a gente não conseguiu enxergar, estava num ponto cego. Ou seja, aprendemos neste primeiro grande bloco que sim, somos muitos e muitas, somos seres humanos circundados por dúvidas, como eu disse, anseios, receios, mas em termos éticos e de respeito ou desrespeito, nós desrespeitamos porque essas coisas acontecem conosco o tempo todo, sem a gente perceber. Nós temos vieses e não à toa são inconscientes. Nós não paramos para olhar nem sempre a floresta de longe, olhamos às vezes só a árvore. Isso acontece porque um livro que nos diz sobre essas ciências comportamentais em programas de conformidade diz que nós somos muitos e muitas. Em torno de 80% a 84% de qualquer amostragem aqui entre nós, por exemplo, são pessoas casualmente desonestas. Eu que, por exemplo, 3 da manhã, furo o semáforo vermelho para não ficar parada, dando sopa para o azar ou esperando que alguma coisa aconteça. Nós não percebemos certos comportamentos desrespeitosos. Ou, às vezes, até percebemos, mas justificamos. Os outros 20% igualmente divididos nas extremidades, entre pessoas desonestas ou sempre honestas. Desafio: arrastar esse cardume do meio para o quadrante aqui da direita dessa régua, para que a gente possa exercer essa influência positiva sobre os comportamentos de quem se vê diante dessas dúvidas. Perguntar, já aprendemos hoje também. Como, por exemplo, esse comediante, o Léo Lins, que usou de um tal de racismo recreativo para fazer piada às custas das dores dos outros. E é o que vocês falaram, quando um ri, não é uma brincadeira, porque só foi engraçado para você. Usou períodos da história, como o nazismo, a Grande Fome, para fazer piada disso e ridicularizar? Achando que aquilo foi engraçado, mas não. Vamos deixar isso para trás e ter uma nova perspectiva dessa visão, lembrando, para fechar esse primeiro grande bloco, que o respeito exige treinamento. O respeito, a atitude ética, nós fazemos o melhor sempre que pudermos, mas temos hábitos, emoções e pontos cegos que nos fazem eventualmente escorregar. Ética e respeito exigem esforço, reforço, treinamento diário, constante. Todos nós temos uma curva de desaprendizagem. Eu estou passando vídeos, estudos, estatísticas para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Mas talvez amanhã vocês já tenham esquecido de metade dele. E na semana que vem, de 75%. Porque é tanta coisa para a gente fazer que nós vamos nos esquecendo se não somos expostos e expostas a essas informações o tempo todo. Por isso, parar aqui para falar sobre respeito e ética com vocês. Todos nós achamos que somos éticos e éticas, independentemente do que a gente está fazendo. Como, por exemplo, esse experimento feito numa banquinha de jornal na Suíça. Foram testadas 3 condições para uma banquinha que tinha um jornal sendo vendido sem ninguém fazer a cobrança. Esse jornal custava 60 centavos e o primeiro teste colocou uma placa dizendo assim: esse jornal custa 60 centavos. Ninguém estava lá para cobrar, você pega o jornal, paga, pega seu troco e leva. A média de valores pagos foi de 16 centavos, e eu estou falando de Suíça, hein? Na segunda condição, em que testaram a perspectiva legal, uma frase foi acrescentada ao final dizendo: custa 60, mas você se lembra de que se você roubar, isso é ilegal.
Letícia, 60 centavos. Você vai me chamar de criminosa porque eu levei um negócio que custa 60 centavos? Eu paguei 15. Pelo menos melhor que quem não pagou nada. E entrou naquela zona de justificativa. A última condição foi a ética, em que todos nós acreditamos que somos íntegros, éticos e respeitosos, respeitosas. Essa mesma frase teve um acréscimo. Obrigada por ser honesto. Mesmo você não pagando tudo. E o valor mais do que dobrou em relação à primeira condição. A gente acha que está sempre fazendo a coisa certa, mesmo isso sendo feito mais ou menos, né, ali um pouco pela metade. E a primeira lição que a gente extrai desse grande bloco é: hábitos, emoções, pontos cegos nos transformam em seres humanos, em indivíduos com essas vulnerabilidades, dispostos a aprender e a melhorar, a seguir nessa trajetória de que, sim, somos um exercício constante de aprendizado. Queremos evoluir no sentido de sermos melhores hoje do que éramos ontem. Feita esta pequena explicação do porquê que a gente desrespeita e quais são características intrínsecas a todos e todas nós, vamos olhar para essas diferentes visões de respeito e desrespeito, aprofundando num dos temas que vocês pediram, e é o que mais me pedem para palestrar nos últimos 4 anos no Brasil, assédio moral. Daqui a pouquinho. Vocês já se sentiram desrespeitados dentro do sistema? Dentre essas 458 respostas, 24% disseram sim. E depois eu perguntei, se você disse sim, me diz como que foi. Várias perspectivas para que a gente possa explorar aqui e tentar responder. 1 hora é pouco, né? Para trazer tantas dúvidas à luz desta breve explicação. Aquele slide tradicional em que a gente conceitua a palavra, vê de onde vem, mas não é à toa. A tradução e a origem dessa palavra é muito interessante para a nossa análise técnica. Respeito é para entender que os outros pensam diferente de nós. E mesmo assim, não discutir, não discriminar, não julgar, está tudo bem. É nessa diversidade que a gente consegue chegar a resultados melhores. Já dizem pesquisas cujos resultados vou mostrar em breve. E a origem dessa palavra, olhar outra vez. Tá na dúvida? Calma. Para, pensa, se afasta, olha a floresta, revisita. Olha de novo, dá uma segunda chance, não só para o outro, mas para o teu próprio comportamento. É não colocar sempre a culpa no outro, mas assumir o protagonismo de campeão e campeã, que é isso que gera a nossa emoção, não é? Que traz os neurotransmissores da felicidade, para ter essa mudança, para fazer essa mudança, construir no hoje o que você quer ver no futuro. Revisa de novo, né? Já é meio redundante. E para trazer essa analogia, eu com essa minha altíssima estatura, já fui uma jogadora de vôlei, e o vôlei nos ensina, os esportes de rede nos ensinam muito sobre esses momentos de dúvida. Ah, Letícia, eu faço umas brincadeiras aqui, mas será que eu estou sendo desrespeitosa? Será que eu estou entrando num ramo de assédio dentro do comportamento que eu estou tendo? O vôlei é muito simples, ele tem uma rede que divide as 2 quadras. A rede fala sobre essa divisão geográfica dos times. Então, quando você toca na rede, pega a bola por cima ou por baixo, significa que você invadiu. E hoje em dia, com tanta tecnologia, é fácil de ver, né? Só chamar o VAR que você consegue pedir o desafio. Antigamente, era só no olho do juiz. E acreditar que o outro estava falando a coisa certa. Se você tocou na rede e invadiu o campo do outro no vôlei, o ponto é do outro. Porque é isso que coloca o limite. O limite da ética e do respeito não é aquilo que a gente acha que está sendo feito de forma correta. É o outro dizer para nós. Em termos corporativos, é o que estas casas e estas instituições sustentam enquanto valores, enquanto códigos de conduta, políticas, procedimentos. O que a empresa acha que é correto, o que a instituição acha, em detrimento do que eu. Porque aqui, lembram aquela frase, minha casa, minhas regras. A gente precisa seguir também as doutrinas do corporativo e do coletivo. Então, o limite da ética é o limite do campo do outro, não necessariamente somente o meu. E essa pesquisa da McKinsey mostra 2 grandes perspectivas para nós. A primeira é que em empresas diversas, 63% dos funcionários indicam que eles estão felizes no trabalho, em comparação a apenas 31% das empresas que não são percebidas como comprometidas com a diversidade.
Ambientes diversos geram maiores discussões de ideias diferentes, revisitações, respeito, perspectivas, produção aumentada e lucro também. Ambientes mais felizes, onde a gente se sente apto para ser quem nós somos, na nossa inteireza, na nossa integridade. E essa mesma pesquisa mostrou para a gente que, aqui na América Latina, das empresas percebidas pelos funcionários como tendo diversidade de gênero, especificamente, mas vocês sabem que isso pode acontecer de diversas outras formas, não só entre gêneros, né? Masculino, feminino ou outros, mas diferentes perspectivas, a probabilidade é de 93% maior em essas empresas superarem a performance financeira dos seus pares. Amanhã, hoje eu vou sair daqui e vou para São Paulo para amanhã fazer uma palestra só sobre liderança feminina. E nessa empresa onde eu vou estar, são 7 diretoras. Existem diretores também, mas eu escolhi essas 7 para contar histórias delas e fortalecer os atributos do feminino que as fazem grandes líderes. E é muito interessante observar. Isso é só uma deixa para vocês me chamarem aqui numa próxima e eu poder fazer uma palestra parecida com essa. Brincadeira. Mas tem muita coisa para a gente aprender dos dois lados. Tá? Mas amanhã estou feliz de compartilhar isso, porque é a primeira vez que me pedem para falar exclusivamente. Então, estamos ganhando este protagonismo. A famosa empatia que aqui foi dita. Deem as mãos quem está ao lado aqui fisicamente, por favor, um para o outro. Só deixa eu fazer aquele exercíciozinho, né? Se mexer um pouco, rapidamente encostar. E agora eu pergunto, vocês estão sentindo a mão um do outro que está ao seu lado? Balancem as cabeças se sim ou não. Eu só consigo ver as 5 primeiras filas aqui, que lá no fundo está escuro. Sim, ok, podemos desdar as mãos. Quem está remotamente também, por favor. Só para ter um calor aqui, mano. Façam esse exercício. Só para agora eu ouvir e discordar de vocês quando vocês disseram sim, estamos sentindo a mão do outro. Tudo mentira, vocês não estavam. Neurocientificamente, se vocês quisessem sentir a mão do outro, vocês precisavam ter o sistema nervoso ligado ao do outro. O que vocês sentiram foi a mão de vocês tocando na do outro. E por isso a empatia é um exercício tão difícil. Porque a gente já tem a nossa própria perspectiva. E falar que você vai entender o lado do outro na sua profundidade é meio complicado. Mas nós podemos tentar fazer esse exercício de sair de nós mesmos para entender que o outro ou a outra é outra. E está tudo bem, é nessa diversidade que a gente cresce, se estivermos abertos e abertas com essa malemolência para receber essas informações diferentes sem atacar de imediato. Empatia é sobre a gente tratar as pessoas de uma forma igualitária, independentemente do que elas possam nos oferecer. Tem tudo a ver com respeito, entender expectativas e agir de acordo com aquilo que o outro está me sinalizando que é o seu desejo. A gente não precisa gostar de todo mundo no trabalho. Respeitar é suficiente. Isso é o nosso profissionalismo. Também não precisa tentar agradar, bajular todo mundo. Alguém vai falar mal da gente, alguém está reclamando aqui dessa palestra, que eu estou falando muito rápido, estou demorando muito. E ok, temos que ter maturidade para entender essas diferentes visões. Mas nós devemos tratar bem todo mundo, independente do que eles nos deem em contrapartida. Isso é a nossa empatia. E a empatia é o primeiro passo do nosso exercício para o respeito, que nos gera, como vocês acabaram de ver biologicamente, a felicidade. Nos traz neurotransmissores de felicidade. Eu ouço muito essa frase, mas foi mimimi, ou usam essa terminologia. Esse termo veio de uma reportagem da capa da revista Time, QR Code está na tela se vocês quiserem ler, ela só infelizmente está disponível toda em inglês. The me, eu generation. Não é mimimi da pessoa reclamar. É de eu me colocar no centro de tudo a ponto de ser incapaz de ver sob a perspectiva do outro. O mimimi é a dor que dói no outro e eu ainda não consegui explicar. Eu ainda não tive essa capacidade e essa empatia para entender. Porque eu estou tão no centro de tudo, né? Do mundo. E eles falam the mimimi generation. Eles são preguiçosos, eles moram com os pais, mas eles vão salvar o mundo. São uma geração que traz algumas contestações para as formas como a gente pensa e vê as coisas. Então, vamos aprofundar rapidamente neste tema de assédio e discriminação, que é uma das principais formas através das quais os desrespeitos acontecem em ambientes corporativos.
3 rápidas pesquisas. De acordo com o vagas.com, ouvindo quase 5.000 pessoas, mais da metade delas no Brasil disseram: sim, eu já passei por algum tipo de assédio. Só que 87,5% dizem: eu não relatei. Depois dessa apresentação, porque não adianta eu vir aqui e trazer uma série de informações e ficar por isso mesmo. A Cláudia vai engatar, pegar o gancho e já orientar vocês sobre as melhores formas de relatarem caso percebam essas situações ocorrendo. O IPRC é um instituto que estuda o comportamento humano nas nossas organizações. E ele falou: mais da metade dos profissionais no Brasil ou pratica ou tolera assédio. E, por fim, em termos de assédio sexual, nós somos 3 vezes mais assediadas do que os homens no ambiente de trabalho. Mas pouquíssimas falam. Aqui aumenta esse percentual para 97%. Vamos ouvir um pouquinho do Dr. Álvaro Merlo, que é médico do trabalho e acho que ele é sociólogo ou historiador. Esse é um documentário curto que está no YouTube, chamado A Dor Invisível. É um vídeo de 1 minuto e meio em que ele explica de uma forma muito sábia e concisa para a gente o que é o assédio moral. Só consegue entender a violência que representa a agressão psicológica no trabalho, né, fazendo um paralelo, quer dizer, só consegue entender o que é o racismo quem tem a pele escura, que sabe o olhar diferente do outro, que sabe a postura diferente do outro. Às vezes isso não é nem verbalizado, né? Como o trabalho é fundamental para a gente constituir a saúde mental, quando se ataca o trabalho, se ataca alguma coisa que é fundamental na vida daquela pessoa, né? E isso pode ser, o assédio moral é uma coisa banal, fala do sapato do camarada, fala do cabelo, fala não sei o quê, tenta desmoralizar, tenta dizer que aquele ser humano não é um ser humano. Basicamente é isso, assim, o fundamental é isso, assim, aquele ser humano é um ser humano diferente, é um outro tipo, assim, né, o estranhamento com o outro, né, e isso, a violência disso só percebe quem sofre. Quem está do lado, sabe, a pessoa olha e diz, sabe, ou quando o cara vai para casa e conta para a família não entende, acha que, sabe, manda o cara pastar, né, manda o cara, não dá bola, não sei o quê, mas tu está atacando alguma coisa que a pessoa precisa muito para construir a sua saúde mental, que é ser reconhecido, reconhecer que o trabalho que ela faz é bem feito, reconhecer que o que ela faz é uma coisa que é útil para a sociedade. Quando tu ataca isso, tu ataca alguma coisa que é fundamental na construção da identidade. Eu gosto muito dessa fala porque ele, enquanto médico e sociólogo, linka a importância que o nosso trabalho tem, onde nós passamos 8, 9, 10 horas da nossa vida construindo uma cultura e, ao mesmo tempo, por essa cultura sendo influenciados e influenciadas, ele faz a relação disso com a nossa saúde mental, da qual eu acabei de falar para vocês, da relação com a felicidade, pelos neurotransmissores da felicidade. Se alguém ataca a forma como eu faço o meu trabalho, por consequência, talvez eu entenda, eu não sou tão útil para a sociedade, porque o trabalho é uma forma de dignificar o homem e a mulher e outros e outras. É por meio da nossa entrega aqui que a gente se sente competente, valorizado, sente que tem valor. E quando alguém vem prejudicando essa forma de fazer as coisas, e eu não estou falando de cobranças, nós vamos ver que nem tudo é assédio, é tudo bem cobrar e fazer exigências. Mas quando alguém denigre ou utiliza essa forma de cobrança humilhante, opressiva, isso nos coloca numa zona de assédio, porque trabalha com a nossa saúde mental. Quando eu perguntei para vocês, e se vocês presenciassem uma situação de assédio acontecendo, o que vocês fariam? A maioria disse, 42%, eu buscaria a vítima para informar. Olha, aqui tem um canal. O que acabou de acontecer com você, vai lá e relata. Depois, a segunda maior fatia da pizza, protagonista, como campeões e campeãs, disse, eu ia tentar interromper a situação naquele momento. Geralmente, essa alternativa sai como resultado maior quando eu faço essa pergunta em treinamentos que são exclusivos para lideranças. Isso é um ótimo sinal, porque mostra como vocês estão olhando para aquilo, ficando insatisfeitos e falando, eu ia interromper na hora. Depois, em terceiro lugar, o vermelho. Depois do ocorrido, falaria com o gestor para que tomasse providências. E, em último lugar, próximo, não falaria com ninguém. Eu mesma ou eu mesmo ia fazer o relato no canal. Assédio trata-se dessas cobranças ou dessas formas de gestão que já ficaram ultrapassadas, né? Não são descoladas, não são cool socialmente, mas ainda acontece. Violência psicológica ou física também, que se caracteriza por uma repetição frequente.
O assédio não é um ato isolado, e essa é a primeira característica que eu vou reforçar com vocês. Isso é constrangedor, muitas vezes humilhante. Só que o assédio na sociedade de hoje é sutil. Muitas vezes ele é difícil de reconhecer. A gente não consegue identificar de forma tão fácil, tão nítida, aquela humilhação, aquele constrangimento. As formas de acontecer podem ser inúmeras, de origem de desrespeito. Pode acontecer também em níveis hierárquicos diferentes, que a gente já vai ver aqui. E claro que o estopim, o fato gerador de muitos casos de assédio, reside em ações discriminatórias. E os tipos de discriminação são inúmeros. Eu só coloquei aqui na tela 5, mas eles não param por aqui. Alguns já são crimes previstos em lei também, previstos em lei, como racismo, já há muitos anos no nosso país. Mas existem outros tipos de discriminação por gênero. O Brasil é o país que mais mata transgêneros no mundo, há anos já. Por nacionalidade, o meu marido é português. Mora no Brasil há quase 10 anos. Vocês podem imaginar o tanto de piada de português que esse homem já não ouviu morando aqui, né? E algumas são pesadas, mas ele responde também à altura. Por religião, por condição ou classe econômica, por crenças, vestimentas, vários tipos de posicionamentos. E aí, quando essa discriminação e esse desrespeito começa a se repetir, a gente está diante de um cenário muito próximo, se não de um próprio assédio. O assédio tem 3 grandes características. Ele é direcionado ou para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Exemplo do que não é assédio, que esses dias me perguntaram. Letícia, a gente tem um colega aqui que fala muito palavrão no ambiente de trabalho. Xinga, reclama na reunião, e a gente está desconfortável com isso. É assédio? Tá, mas os palavrões que ele fala são assim voltados, são xingamentos direcionados a vocês ou são reclamações para o ar? Ah, são reclamações para o ar, a gente só não está confortável. Ok, mas ele não está fazendo isso com a intenção de ferir vocês. Ele tem uma postura inadequada para esse ambiente. A gente não quer, né, não era um ambiente que permitia esse nível de informalidade. Mas alguns sim, eu sei que permitem. Então lá a gente não vai classificar isso como assédio. Ele não está fazendo com intenção de prejuízo, de ferir a integridade psicológica ou física de alguém. E é difícil esse terceiro porque fala sobre intenção, né? E aí fica subjetivo. E a frequência. Ele tem, muitas vezes, o assediador ou assediadora mira num pedido de demissão da vítima, que pode, às vezes, ocasionar síndromes de burnout, enfim. Mas ele não acontece num ato só. Porque todo mundo tem o direito de, às vezes, não estar num dia bom, não é? Nem tudo é assédio, como, por exemplo, esta pequena reunião. Você tá aqui pra me escutar. Não, eu tô aqui pra ouvir pessoas que têm vergonha na cara. Você é uma pessoa. Pena que esse vídeo era curto, eu queria que ele durasse mais. Começa aquela gritaria, aquele desrespeito, aí você já vê que ninguém mais tem controle de nada nessa reunião. Ânimos acalorados, né? Fica claro para a gente distinguir. E aí pensar, essa pessoa sempre tem esse tipo de comportamento agressivo? Não, ela está só num dia ruim. E fazer essas distinções. O assédio mais comum é da liderança para os subordinados, mas não é o único. Tá? É só o mais comum em função do exercício do poder que existe. Mas o contrário também pode acontecer, não é? Que é um boicote das lideranças para o próprio liderado ou liderada. O assédio horizontal também é muito comum entre colegas do mesmo nível hierárquico, e o misto é quando tudo isso se mistura. E aí a gente está muito perto de um assédio institucional, em que a organização sustenta esses valores para fazer gestão. Isso já virou algo coletivo. Nosso desafio é equilibrar o tamanho do desafio com a nossa própria competência. Será que eu estou com desafios adequados ao que eu me preparei para fazer? Muita competência para pouco desafio gera tédio, gera desmotivação. E a depender de como essas tarefas estão sendo passadas ou deixadas de serem passadas, pode, talvez, ser interpretado como um assédio, mas tem que ter, retirar atividades que competiam a pessoa a fazer, diminuí-la em relação àquilo que foi inicialmente contratada. É bem claro de ver isso, tá? Não é uma simples omissão de uma pessoa que não está te respondendo no Teams ou no WhatsApp. Isso é uma questão de gestão. Agora, muito desafio para pouca competência gera ansiedade. Eu não vou conseguir dar conta disso. E que, às vezes, de forma intencional, também acontece, para gerar na vítima sentimento de inutilidade.
Ou seja, no meio existe uma zona ótima de engajamento. Lideranças e liderados o tempo todo revisitando este gráfico para pensar, eu estou na zona de engajamento? Se não estou, vamos alinhar. Porque aqui eu estou perto, sim, de poder passar ou não um pouquinho. E por isso que o desafio das lideranças é tão grande. Porque é o tempo todo encaixar o seu time numa zona ótima daquilo que pode ser entregue. Eu vou deixar como sugestão, essa é uma palestra mais voltada para respeito, mas o tema de assédio foi muito pedido naquela pesquisa. Então, aqui tem uma cartilha de prevenção ao assédio moral do Tribunal Superior do Trabalho. Contém inúmeros exemplos sobre como essas situações acontecem. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, também tem um guia novo chamado Guia Lilás, com alguns exemplos complementares aos do TST. Eu vou aprofundar rapidamente em alguns tópicos aqui que trouxeram para mim também. Comentários inapropriados por falta de respeito. Sim, você passou o limite da rede do vôlei. É o limite do campo do outro. Se o outro não achou engraçado, foi a la Léo Lins, é desrespeitoso. Se foi feito com frequência, sim. Toda hora está fazendo isso? Pode sim, talvez ter uma conotação de assédio. Fofocas, disseminação de boatos, esse é um item também constante nessas cartilhas. Disseminar conflito, criar um clima de cultura tóxica e prejudicial, não é? Invasão de privacidade, vocês viram aqui no teatro sendo representado? Vida pessoal do colaborador, expondo essa pessoa aos demais, constrangendo-a, trazendo indícios de humilhação. Humilhação e constrangimento são duas grandes características percebidas nos atos assediadores. E pedir trabalho sem precisão, como vocês viram naquele gráfico, confusos, para que gerem esse sentimento de inutilidade, de que, puxa, eu nunca consigo entregar as coisas no prazo que eu deveria. Mas será que é você? Ou será que precisa de um reajuste na forma de olhar para esses processos e essas demandas? E aí não se esqueçam mais alguns memes só para a gente fixar bem, da pessoa dizendo obrigada por trabalhar duro e correr para entregar essa demanda gigante dentro de um prazo curtíssimo, mas infelizmente você vai ter que refazer tudo porque eu mudei de ideia e agora eu quero outra coisa. É bem sorrindo, né? Cuidado com essa repetição de nunca estar satisfeito e passar ordens claras, instruções corretas para que aquilo possa ser entregue a contento, né, daquilo que a gente espera. Senão, no final, o talento é perpassado por um ambiente tóxico. Cria-se uma cultura tão insalubre que talentos não vão ser retidos em um lugar que sustente esse tipo de gestão. Mas eu sei que esse não é o caso, só que dúvidas acontecem. E eu precisava deixá-las claras em termos de assédio. Para fechar, nem tudo é assédio. Quando eu faço essas palestras, tende-se a crescer uma percepção das pessoas de que eu estou sendo assediada. Eu tenho um colega que está sendo assediado. Letícia, você falou de fofoca, tem alguém aqui que faz fofoca, eu vou denunciar no canal. Calma, nem tudo é assédio. O assédio tem características claras, de humilhação, constrangimento, rebaixamento. Eu ouço muito de vítimas de assédio a frase que diz, eu não quero mais ir para o trabalho. Eu tenho medo do que eu vou encontrar lá. Eu não sei como as pessoas vão agir comigo. Existe uma percepção clara aqui deste ambiente. Conduta gerencial faz parte do dia a dia, faz parte ter cobranças, a exigência de metas, de resultados. Nós precisamos entregar isso para os nossos stakeholders, né? Para as partes interessadas. E, às vezes, isso é feito de uma forma um pouco mais direta, pode até parecer mais agressiva, mas não chegou a ter humilhação, constrangimento. E o que é interessante perceber é que, às vezes, a pessoa se faz de simpática, como nesse meme anterior que vocês viram, mas por trás tem uma postura assediadora. Exemplo, abro aspas. Ó, Letícia, cuidado com esse teu trabalho, hein, que tem um monte de currículo chegando aqui para mim hoje para ocupar a tua posição se você não entregar o que você está fazendo. Mas continua, tá indo bem. É sutil, às vezes, de perceber. Não é aquela cobrança, seu idiota, não fez o que... Isso já ficou, esse é assédio old school, né? Eu digo até que é meio ultrapassado, mas às vezes acontece. Hoje em dia ele é mais sofisticado. Então, cuidado para que esses critérios estejam claros na nossa percepção. Eu adoro esse vídeo da Amanda, minha colega, em que ela criou uma personagem chamada Compliance Anne. O Instagram dela é Falando de Compliance. Ela vai atender aqui um canal de denúncias de uma pessoa que quer fazer uma denúncia sobre assédio moral do seu chefe. Olha a orientação que ela vai dar.
Central de atendimento falando de compliance, bom dia. Seu chefe gritou com você, senhora, se acalma. Se acalma, senhora. Seu chefe gritou com você? Mas ele grita todo dia, toda hora, assim, é sempre assim? Ah, não, foi só hoje. E o que aconteceu? Ele falou? O motoqueiro bateu no carro dele, carro novo, tirou da concessionária ontem. Entendi. Antes de sair de casa, o cachorro fez xixi na roupa dele. É, você tem que estar bravo, né? E sim, e a mulher dele conta isso. Entendi. Ó, vamos lá. No caso não é assédio não, amiga. Não é assédio não, tá? Ó, ele só tá um dia ruim. Agora, se ele ficar fazendo isso todo dia, deixar um ambiente tóxico assim, você me liga. Liga de novo, colega. Beijo. Às vezes a gente está num dia ruim, né? O motoqueiro bate no carro, o cachorro faz xixi, tem uma série de outros problemas que nós enfrentamos. Isso não é justificativa para o desrespeito ou para atitudes assediadoras, mas é preciso a nossa compreensão. Hábitos, pontos cegos, emoções nos influenciam o tempo todo. É difícil sair dessa zona, né? Com constância enquanto indivíduos. Segunda lição para a gente partir para a conclusão é sobre o limite do campo do outro, não o meu. É fazer um exercício empático o tempo todo de forma consciente, lembrando que brincadeira só é brincadeira se todo mundo se divertiu junto comigo. E respeito para a gente ser mais feliz, então, já que essa é a grande pauta. Integridade, dentro do Google, se vocês consultarem o conceito desta palavra, fala sobre aquilo que não sofreu alterações, está íntegro, está na sua plenitude, inteiro. Um ambiente em que nós possamos exercer a nossa integridade, sermos quem nós mesmos e mesmas somos profundamente. Afinal, uma cultura eticamente pobre gera falhas éticas. Essas falhas podem gerar violações legais. Assédio moral não é crime, mas não é cool, não é descolado. E muitas vezes o que acompanha é um colapso financeiro como consequência final. A frase que eu estudo e gosto de falar aqui quando a gente conecta o respeito a ser mais felizes é sobre esse processo de fazer uma coisa que nos dá muito prazer e perceber nela a felicidade. Nós entramos num estágio chamado de fluxo, ou do flow. Nós estamos tão alegres, tão contentes fazendo aquilo. Eu, hoje em dia, virei, não sei se vocês se já chegou aqui, esse negócio do beach tênis. Gente, eu virei uma viciada nesse negócio que, se me deixar, eu fico lá até meia-noite jogando. E aí você está tão feliz fazendo aquilo, aproveitando com os teus amigos, gerando esses neurotransmissores de felicidade. E o mesmo acontece quando a gente tem atitudes respeitosas com os demais. Porque, no fundo, nós sabemos que essa é a melhor atitude, essa é a correta. E cada vez que a gente dá um passo no caminho da nossa transformação e evolução enquanto seres humanos, rumo à integridade, à ética e ao respeito, para transformar a gente numa pessoa melhor, o nosso corpo produz esses neurotransmissores. Cada vez que vocês fazem uma coisa certa, vocês não ficam felizes de ajudar? É isso que acontece biologicamente. Quando a gente devolve o dinheiro que achou de alguém, quando faz uma atitude correta. Eu criei um movimento há 3 anos chamado Integridade Sempre Vale a Pena. E me perguntam, por que você disse que vale a pena? Essa é a explicação científica, para nós sermos seres humanos mais felizes, que é o que todo mundo quer, é ser mais feliz na vida. Para fechar, então, dando algumas dicas do que a gente pode fazer nesse sentido. Investir constantemente em diálogo, em comunicação, em consciência, se for possível, comunicação não violenta, não é? Depois, valorizar as nossas diferenças. Afinal, é nelas que reside a nossa fortaleza. É na forma de ser e de pensar sob diferentes vieses e perspectivas que vocês chegam a resultados novos, diferentes, ousados, de postura de campeões e campeãs. Incentivar essa diversidade. Vocês acabaram de ver estudos que comprovam, sim, ambientes diversos são melhores, financeira e emocionalmente para todos nós. E estabelecer culturas de feedback. Quando a gente fala de assédio, especialmente, muitos desses casos, dos que eu investigo, pelo menos, poderiam ter sido, talvez, resolvidos com feedbacks mais frequentes. Não deixar a bola de neve crescer, tanto posição de assediador, de líder, ou de assediado ou assediada. Perceber e tentar interromper antes. Porque quando ficou grande, aí já está todo mundo com as emoções tomadas e dominadas.
E no final dessa corrida toda, dessa jornada e dessa fala sobre integridade, ética e respeito, qual destes ou qual de nós está sendo o maior campeão ou campeã? O mais rápido na terra ou o mais rápido na água? Há muitos dilemas, né, sobre essa competição entre os dois. Campeões e campeãs saem do discurso, colocam em prática, saem deste evento para aplicar tudo aquilo que acabou de ser visto, desafiando os nossos paradigmas e vieses que ficaram consolidados na nossa memória para caminhar rumo às etapas da solução. Caminhar para ser o seu próprio instrumento de transformação, não colocando a culpa no outro, mas chamando a responsabilidade para si. Na fábula do Mágico de Oz, a Dorothy tinha 3 amigos, né? O boneco de lata, o espantalho e o leão. E eles estavam persuadindo algumas coisas. E a Dorothy tinha sapatinhos mágicos. Então, na fábula, é engraçado porque cada um desses personagens é desprovido de uma característica que, para si, por natureza, seria natural, seria normal. Por exemplo, o leão. O leão é o rei da selva, é um animal corajoso, mas na fábula ele não tem a coragem. A Dorothy tem tudo que eles não têm. Tem a coragem, tem o coração, tem os sapatinhos, mas ela não sabia que podia agir e continuava procurando o mágico. A gente sabe que pode agir. Hoje, depois, em todos os momentos em que nós virmos eventuais situações desrespeitosas acontecendo, ou que nos percebermos nessas próprias situações, a gente tem esse poder nas nossas mãos. Mas para isso existem 4 grandes etapas a serem superadas. A primeira é perceber, é se afastar. É olhar para sair do ponto cego e entender o que está acontecendo. Depois é buscar informação. Tem código, tem política, pessoal do compliance dá para me ajudar sobre o que eu faço diante deste dilema. Depois é decidir, tá bom, eu vi que aquilo realmente foi uma coisa errada, vou agir. Mas até aqui a gente ainda não fez nada. Tá só a Dorothy. A gente coloca em prática tudo isso. Ter coragem. Coragem vem de core core no latim. É ir com medo mesmo. Eu estava aqui no início. É difícil falar para uma plateia grande e pessoal assistindo online, né? Vai que vai dando certo. A gente vai resolvendo essa situação. Ter coragem para executar. Porque, como eu disse, a decisão ética, a postura ética, muitas vezes é impopular. E quando estão todos os holofotes virados para nós, é aquela música, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Se a vida de vocês virasse um filme para ser passado no cinema, vocês chamariam a família de vocês para assistir sem cortes? Sair desse estado de Gabriela, desculpa a desafinação aqui, que de novo vou cantar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Sair desta preguiça que se consolidou em nós para lembrar que nós somos um instrumento de transformação e um exercício de aprendizado. Todos os dias, saindo de um lugar onde nós estávamos para ir para um conteúdo melhor, com base nas nossas interações, exposições, consumo de informações às quais nós nos expomos. Nós somos um produto médio das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Que a gente possa ter boas convivências, portanto, né? Para ser bem influenciados e influenciadas. Terceira lição que a gente vê desta rápida apresentação é que ser íntegro, ético, respeitoso e respeitosa comprovadamente nos transforma em pessoas mais felizes. A nossa escolha, portanto, está aqui, todo dia, diante da gente. Que nós possamos ter coragem para tomá-la nos momentos de dificuldade. O que a gente aprendeu hoje é um resumo dessas 3 grandes lições. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha trazido informações importantes para a transformação das nossas vidas. E só lembrando, a primeira coisa é ver sob uma perspectiva diferente. Respeitar é olhar de novo. É refazer aquele caminho do que ficou consolidado. Primeira lição: hábitos, pontos cegos, éticos e emoções nos influenciam. Às vezes dá um desconto, né? Está todo mundo nessa zona. Somos muitos. Somos muitas. Segunda lição é que é sobre o limite do campo do outro, não o meu. Respeito envolve relação entre um coletivo, não só a minha atuação individual. Portanto, confere se está tudo bem nessas interações. E, por fim, ser íntegro, ético, respeitoso nos traz mais felicidade. Comprovadamente pela ciência. Por que não, então, não é? Por que não agir fazendo as coisas melhores para os outros e para nós?
Quero compartilhar, por fim, e depois disso uma rápida frase para fechar, o que dizem que é o melhor vídeo do mundo, ou dos últimos tempos. What makes you two different from each other? I used to not like letters, but now I like letters. I do not like letters at all. Lucy loved tomato sauce, and I do like it, but I don't love it as much as Lucy. Don't have the same. Our uncle lives down the hill, and I live up the hill. No, I have smaller toes than Artie. Addie likes fish and chips, and I like sushi. And they're different. No fundo, o que nos faz diferentes, não é? São as nossas características, as nossas ideologias, ou, último slide, a forma como a gente entrega as coisas para o mundo. Então, lembrem-se, onde quer que exista um ser humano, sempre vai ter uma oportunidade de a gente oferecer uma gentileza. Não é sobre como o outro agiu conosco, mas sobre como a gente responde. É o que fizeram conosco e o que a gente vai fazer com o que fizeram conosco. E aqui está a nossa chance de mudar, de ser protagonista. Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que a gente vai ter um tempo aqui, mas eu quero agradecer pelo tempo, pela presença, pela dedicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou uma entusiastasíssima desse tema. E eu acredito piamente na transformação através da construção de instituições mais íntegras, éticas e seguras. Muito obrigada por terem me dado esse espaço, por terem assistido essa apresentação. Nos vemos numa próxima e até mais. Obrigado, Letícia Sugai.